Consegui. Boa noite, meus irmãos. Eu convido os irmãos para a gente ficar de pé, onde nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós estamos continuando falando sobre as alianças, né, meus amados? Então, nós estamos falando da aliança mosaica. E nessa aliança, exclusivamente hoje, nós vamos falar de uma parte da aliança que é a aliança em Levítico. Essa aliança ela está dentro do contexto das alianças do Sinai, onde nós vamos dar prosseguimento em todas essas coisas. Tá bom, meus amados? Então nós vamos tentar trabalhar dentro do estabelecimento do sacerdócio levítico, que ele começa a se iniciar a partir de Êxodo 28 para 29 e chega literalmente em Levítico, tá bom? Vou convidar os irmãos, vamos orar essa noite, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, que Ele venha nos instruir, que Ele venha nos abençoar, para que nós possamos, de uma forma muito alegre, poder aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Os irmãos, por favor, pode perguntar, pode interromper, que hoje digamos que vai ser interessante, né? Vai ser interessante, porque nós vamos falar o propósito do livro de Levítico, tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos, Pai. Somos gratos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos como congregação, Pai, todos unidos diante de Ti, diante da Tua misericórdia, diante do Teu amor. Pai, esse é um momento especial onde que a Sua palavra é introduzida em uma porção da Sua palavra é lida, é entendida, é discutida. Então, Pai, nos oriente, nos dê sabedoria, ilumine com o Teu Espírito Santo, nos dá entendimento. Abra os nossos ouvidos e olhos espirituais, que nós possamos contemplar a Tua majestade, o Teu poder e a Tua graça, que nós sintamos a Tua presença no nosso meio, e que os estudos de hoje, Senhor Jesus, ele venha de encontro com a nossa necessidade, que de alguma forma transforme as nossas vidas e os nossos corações, para que possamos entender plenamente as Tuas verdades. Pai, nós somos gratos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, excepcionalmente pode se assentar. Nós já vamos dar início, tá? Nós já vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Abram suas Bíblias comigo em Êxodo 20, 28. Êxodo 28. Êxodo 28 ou 20? Não. Êxodo 28. Irmãos, quem é que já ouviu falar no Pentateuco? Todo mundo sabe o que é o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Fala, irmã Eliana. 5 primeiros livros: E quais são esses 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aonde está Levítico no Pentateuco? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Irmãos, uma das coisas que os irmãos, é uma curiosidade, entre os judeus é mais comum se falar no Hexateuco, tá? Por que o Hexateuco? Porque inclui Moisés, né? Que inclui Josué, que é uma continuação, né, dos livros de Moisés. Nós sabemos que Moisés, ele morreu antes de terminar o Pentateuco, né? E seu sucessor imediato completou. E nós sabemos disso de uma forma muito clara, né? Porque o próprio Pentateuco faz uma narrativa da morte de Moisés. Entendeu? Ele faz uma narrativa da morte de Moisés. Então, como é que Moisés vai narrar a própria morte, né? E escrever, fica difícil, né, meus amados? Então, nós sabemos disso. Então, nós sabemos a respeito que a literatura mais importante das Escrituras, tanto para a cultura
cultura judaica quanto para nós também, é o Pentateuco. O Pentateuco está contido, irmãos, tudo aquilo que é primordial nas Escrituras, tá? E lembrando disso, meus irmãos, tudo que vai acontecer agora depois do Pentateuco, e como eu comentei também, que às vezes também é chamado de Hexateuco, porque quando inclui também o livro de Josué, o que nós entendemos a partir daqui? Se vocês começarem a ler, tudo que vai acontecer daqui para diante é só derivado desses 6 livros. Eu estou falando de uma forma geral, eu não estou dizendo, por exemplo, que o livro de Salmos ele não é importante, mas entendendo que Salmo é o quê? O que é o livro de Salmos? Conhecido como Salmos, significa inário de Israel. Então os Salmos eles são um inário, nada tem a ver com lei, não tem nada a ver com isso, ele é parte da adoração, inclusive da adoração levítica, né? Os principais cantos, os cânticos que na tradição judaica ela vai ser associado aos livros dos Salmos. E depois do livro de Salmos nós começamos a perceber quem? Os profetas maiores e os profetas menores. E os profetas maiores e os profetas menores, eles são divididos em profetas maiores e menores por causa de quê? Qual o motivo pelo qual foi chamado profetas maiores e profetas menores? Profecia do Messias? Pelo... Pode falar? Sim. Irmão Fábio? Mandane, por quê? Profetas maiores e profetas menores? Pode ser por causa disso, né? Porque uns são mais baixinhos e outros são mais altos. Tipo, um tinha 1,20 m, outro tinha 1,80 m. Não é, né? Então por que será que profetas maiores e profetas menores? Talvez seja porque os menores estavam mais próximos dos acontecimentos de Cristo, ou não? É ao contrário, tá? O livro de Josué e o livro de Oséias, que são os profetas menores, eles são os primeiros livros proféticos. E por que são menores? Por causa do tamanho do texto. Ah, porque é pequeno mesmo. É só porque o texto é pequeno, irmãos. sim. Porque a importância desses profetas são a mesma. Não há nenhum distintivo a respeito disso. A importância sim, mas os que estiveram mais próximos da profecia de Cristo, inclusive. Não tem nenhuma relação com Então é o isso. tamanho do texto. Senão, quem seria o profeta maior seria Malaquias. E ele é um dos profetas menores. Mais falou de Não tem nenhuma relação, porque todos os profetas falavam de Cristo. Então, por que eu estou citando todas essas coisas? Aí nós temos uma literatura apocalíptica do Antigo Testamento, que ao mesmo tempo também é uma narrativa. De quem que nós estamos falando? Um livro que é ao mesmo tempo profético e ao mesmo tempo é apocalíptico do Antigo Testamento. Qual que é o apocalipse do Antigo Testamento? Daniel. O livro de Daniel, ele é um apocalipse do Antigo Testamento. Inclusive, nós vamos achar muitas conexões com este livro, com o livro de Apocalipse. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo que está acontecendo daqui nada mais é com um comentário do Pentateuco. Vocês compreendem isso? Por exemplo, quando um profeta se levanta, significa o quê? Quando um profeta se levanta para profetizar, o que está acontecendo nesse momento? Os reis se corromperam, o sacerdócio se corrompeu, o povo se corrompeu e resta a última voz, que é a voz do profeta. E o profeta ele vem para fazer o quê? Denunciar o não cumprimento de quê? Da lei. Qual lei? Os mandamentos? Toda a lei. Tanto a lei
social quanto a lei sacerdotal. Porque quando você peca com a lei propriamente dita, você está pecando diretamente também contra a lei sacerdotal. Por quê, irmãos? Porque não há uma divisão entre a lei do Antigo Testamento e o seu comportamento religioso. Porque ele era uma nação de sacerdotes. Logo, qualquer pecado que eles cometiam estava em dois âmbitos: o âmbito social e o âmbito litúrgico. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou falando isso, mas vamos lá. Então vocês vão perceber que o movimento profético ele é um movimento de denúncia de um povo corrompido. Então Deus ele avisa, e depois de avisar ele faz o quê? Ele executa. Outra coisa que nós aprendemos com o profeta, que é extremamente importante a respeito do Antigo Testamento, que nós vamos falar aqui, é o seguinte: o profeta, o que eu acabei de dizer, ele vai lá, faz a denúncia e ele executa a denúncia. A pergunta que eu faço é: quando o profeta fala assim, porque o povo se corrompeu, isso significa que todo mundo está corrompido? Não. Mas quem é que está corrompido? Primeiramente, acho que é os reis, né? Primeiramente o rei, depois Sacerdotes. sacerdotes, príncipes, né? Sacerdotes, e em terceiro o povo. Mas o povo não é todo mundo que pecou. Mas então me explica por que o povo inteiro era exilado, sendo que foi só a liderança que pecou. Porque a liderança corresponde por todo o povo. Então, o que nós estamos começando a observar? Que não existe espiritualidade individual. Isso é inventação, isso é uma moda que cada um cuida da sua salvação. Você não entendeu absolutamente nada do Evangelho e você não entendeu absolutamente nada das Escrituras. Porque basta um governo ímpio para que toda a sociedade ou se corrompa ou sofra. O que nós estamos vendo agora? Sociedade toda sofrendo. A sociedade inteira sofrendo por causa de quê? Corrupção. Em todos os âmbitos. Então, sofre desde aqueles que se corromperam, ou seja, ajudando esse indivíduo a estar no poder, eu não estou falando de um governo específico não, tá? Estou falando de todos os governos. Não estou falando de Lula, não estou falando nada disso. Estou falando do governo de uma forma geral. Então, e uma das formas que Deus usa para corrigir uma nação é fazer o quê? Dar governadores, governo corrupto. Aí Deus corrige a nação. Por quê? Porque o que é corrupto, ele se manifestará como corrupto, e o que não é corrupto, se manifestará como não corrupto. Porque todo aquele que se corromper é porque ele já era corrupto em seu coração. Essa é uma distinção muito clara, irmãos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu levei até os profetas? Porque nós vamos continuar com o mesmo princípio no Novo Testamento. Os apóstolos, eles são profetas que se levantam por causa de quê? Os apóstolos, eles se levantam por causa de quê? Os apóstolos. Pregar o Evangelho? E qual é a mensagem? Cristo. Não é só Cristo. Eles apontam Cristo como cumprimento da profecia, mas acima de tudo o governo é corrupto e opressor, assim como era no Egito, assim como está no Êxodo, no Egito, assim como é em Roma. Uma grande liderança se levanta falando de quê? De santidade de um povo separado, ou seja, Moisés, Deus liberta o povo e tira esse povo para fora do Egito. Agora nós temos Cristo. Cristo vem, nos livra do quê? Do jugo de Roma e faz o quê?
nos tira do pecado de Roma. O que é, a grosso modo, eclesia? Eclésia, que o pessoal fala direto aí. Os chamados para fora, os tirados para fora. Porque Deus te tirou do mundo e te colocou para fora. Lembra desse negócio aí? O pessoal repete isso. Não é bem assim não, tá? Mas vamos deixar que seja. Deus, ele nos liberta do jugo de Roma para que nós sejamos livres. Então o que nós percebemos com tudo isso? Quem é que faz a denúncia que estamos vivendo em pecado? O profeta. E no Novo Testamento? Cristo. Os apóstolos em Cristo. Eles anunciam que as pessoas estão presas. E qual é a principal mensagem do apóstolo Paulo? Vocês estão mortos em seus pecados e em seus delitos. Qual é a mensagem do Espírito Santo para nós, para colocar em nossos corações? Ele nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E qual era a função dos profetas no Antigo Testamento? Convencer o povo de quê? E que Deus é justo e que Ele vai vir com Juízo. Então o papel que os profetas faziam de anunciar, eles eram cheios de quê? Os profetas do Antigo Testamento. Espírito Santo, Santo de Deus. E no Novo Testamento nós somos quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo. O que mudou? Nada. Mudou que o sacerdócio levítico era imperfeito. Por que ele era imperfeito? Ele era imperfeito em perdão de pecados, ele era imperfeito em sua salvação e ele era imperfeito no convencimento do pecado. Mas ele tinha a mesma função que Cristo fez no Novo Testamento. E o que Cristo fez? Cumpriu o sacerdócio levítico. Por isso, nós vamos para o livro de Levítico, para entender o que significa Levítico. Irmãos, nós vamos ler aqui no 28, acho que é 28, 29, cadê 28, 29? Isso, 28 e 29. Êxodo 28 e 29. Nós estamos falando agora do estabelecimento do sacerdócio levítico. Vamos ver se é isso mesmo, irmãos? 28 e 29 está escrito o quê? Vamos lá. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Vamos lá. O primeiro texto que a gente está lendo parece estar desligado de tudo, mas está escrito aqui: e ligarão um peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, e com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Que verso que é? 29. Agora? Esse é do 28 e 29. Por quê? O seu está diferente aí? Mesma coisa. Só trocando as palavras. Está diferente? Não, é porque eu não tinha visto. Ah. Aí o que vocês estão percebendo? Deus está dando uma ordem, mas pastor, o que isso tem a ver? É que você não prestou atenção. Se você prestar atenção, você vai ver que tem tudo a ver. Sobre o sacerdócio levítico está a responsabilidade de representar
todas as outras tribos. E por que Levi? Porque ele é o primeiro filho. Vocês entenderam? Da família de Jacó, quem é o primeiro filho? Levi. E de quem é a primazia? Primogênito. Do primogênito. Então, ele representa toda a sua família. Sobre ele está a responsabilidade de representar toda a família. Ou seja, o papel sacerdotal de Levi, ele está sobre a égide do direito da primogenitura. O que distingue Levi de todos os outros irmãos é o quê? A primazia. Só isso. É só isso. A família levítica, ela não era especial. A família levítica, ela não tinha um quê a mais. Ela não tinha um chamado. É Deus que separou. E quando Deus separou, o que ele fez? Ele não separou por uma habilidade específica da tribo de Levi. Tipo assim, poxa, Levi é um pessoal mais bonitinho, né? Bem diferenciado aí e tal. Olha, Levi é um intelectual. Não foi isso que aconteceu. Deus indistintamente, sem nenhuma aparente motivo, ele simplesmente escolheu porque ele já tinha dito que a primogenitura era algo especial. Ele determinou que o primeiro esteja sobre os outros. É só isso. Agora, e a família de Rúben? E a família de Judá? E as outras famílias? Eles eram inferiores a Levi? Não. Só não eram os primeiros. A única coisa que aconteceu é que Deus escolheu a família de Levi sem nenhum motivo aparente e ele estabeleceu que seriam eles, o sacerdócio. Ponto. Ele não excluiu por causa da etnia, ele não excluiu por causa da condição social, ele não excluiu por causa do sexismo, por causa do sexo, se é mulher ou se é homem. Ele só decidiu que ia ser os homens da família de Levi, sem nenhum motivo aparente. Vocês devem estar pensando, ainda mais hoje que a igreja está com essa poluição cognitiva, as pessoas juram que as mulheres têm de ser pastoras, mesmo que você não encontre lugar nenhum embasamento para isso. Mas é só para deixar bem claro uma coisa: Deus ele não fez distinção da sexualidade, ele fez distinção de quem ele queria. Nenhum outro homem poderia, só os da família de Levi. Então não nasceu de Jacó. E não importasse quem fosse, se fosse a mulher de Levi, lá da família de Levi, ela não teria esse direito. Por quê? Porque Deus escolheu os homens. Qual motivo? O mesmo motivo que ele não escolheu os outros homens e nem as outras mulheres. Então a questão aqui não é gênero. A questão não é se a mulher tinha capacidade ou não. Não tinha nenhuma relação com isso. É porque Deus escolheu pessoas específicas para uma atividade específica. É só isso. Não tem nada a ver com gênero. E as pessoas entendiam bem isso. Isso não era um problema. Hoje é problematizado porque algumas pessoas elas querem contradizer o que a Escritura diz, mas não tem nenhum propósito para isso. Dizem que existe, né, essa espécie cristão feminista. Nunca ouvi falar. Ou é uma coisa ou é outra. É impossível que essas duas coisas estejam juntas. Porque o próprio Deus estabeleceu leis para proteger a mulher, para guardar a mulher, para respeitar os momentos da mulher, dar dignidade à mulher, e mesmo quando ela estivesse só, sem ninguém para proteger, a sociedade era obrigada a proteger a mulher.
Está tudo aqui na lei, está tudo aqui no Levítico. Não só proteger a lei, proteger o filho que estava dentro do ventre dela também. Então, ser mãe, de fato, era algo extremamente importante para Deus. Por isso que Ele deu esse ministério magnífico para a mulher. Então, por que nós estamos tocando em todos esses assuntos? Esse peitoral, literalmente, irmãos, era uma placa que tinha uma argola, que tinha uma fita azul. Essa placa tinha 12 pedras, e essas 12 pedras ficavam no peito, e cada pedra representava uma família. Então, quando o sacerdócio levítico entrava no templo, ele não entrava sozinho, ele entrava com as 12 tribos. E aonde estavam as 12 tribos? Em cima do coração, porque o peito não é na esquerda, tá? Ele é mais centro-esquerda, né? Tá. Então ficava a placa, e ele representava o quê? A liderança espiritual sobre todo esse povo. E por causa disso, eles eram um povo mais cobrado. Por quê? Porque cabia sobre eles a responsabilidade cultural de estar intercedendo pelos outros irmãos. Então o que nós vamos perceber aqui? Eu iniciei por quê? Porque Deus estabeleceu regras para a adoração do tabernáculo, incluindo ofertas, sacrifício, purificação e santidade pessoal. Se nós fôssemos definir a palavra Levítico, nós íamos colocar santidade. Você sabe por quê, irmãos? Vou explicar para vocês. Por quê? Porque a roupa era santa, o peitoral era santo, o cabelo era santo, o tabernáculo era santo, a comida era santa, o costume era santo, os relacionamentos eram santos, a terra era santa, os muros de Jerusalém eram santos, o templo era santo, tudo o que o povo de Deus era santo. Vocês percebem? Então, toda forma de viver do povo de Deus era santa. Aí vocês podem me perguntar, porque nós vamos entrar em Levítico, sobre a questão das impurezas. Vamos lá. Mulher no seu ciclo menstrual, ela era impura. Se tocasse coisa morta, era considerado imundo, né? A mulher imunda. Se comesse carne de boca, era imundo. Então, irmãos, presta bem atenção. Imundo não significa pecador. Vocês entenderam isso ou não? Vamos lá, agora nós vamos... Isso, por que eu estou falando isso? Vocês têm que entender que essas pessoas, elas foram o quê? Tiradas do Egito, com mão forte. E Deus fez uma promessa para esse povo. Tirou eles da escravidão do pecado, chamaram eles para serem santos, iam fazer deles o que? Nação de sacerdócio, povo adquirido, povo de Deus, as mesmas promessas que foram feitas no Novo Testamento, que a gente sabe que Pedro proferiu essas palavras. Então o que está acontecendo aqui? Esse povo já é um povo eleito. Eles estão temporariamente pecando contra a lei de Deus, ou seja, eles estão imundos, eles precisam de um processo de arrependimento e de uma lavagem cerimonial. Por exemplo, qual o pecado que a mulher cometia ao estar menstruada? Mas ela era impura. E o que se fazia para a mulher ser pura? Separava esta mulher, colocava ela junto com outras mulheres para esperar o seu período das suas regras, né? E assim que passasse, o que elas faziam?
tomava um banho ritualístico, um banho de limpeza, e ela era inserida normalmente no grupo social. A questão é, a impureza significa um período em que você não está em comunhão com Deus. Você não é pecador. Você está com um momento em que você está sem comunhão com Deus. Vocês percebem isso? E qual é a essência desse povo? Do nosso povo? É estar em profunda comunhão e contínua com Deus. E quando nós pecamos, ou seja, nós nos tornamos imundos para Deus. Nós quebramos o relacionamento com Deus. Mas nós vamos para o inferno por causa disso? Não. O que acontece conosco? A gente se arrepende, pede perdão, e a partir do momento que você pede perdão, você faz o quê? Você volta para o centro da igreja. Só que agora a gente não precisa batizar, tomar banho, batizar toda vez que a gente peca, apesar que algumas igrejas fazem isso. Mas a gente não precisa tomar um banho cerimonial toda vez que a gente se arrepende. Por quê? Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo de uma vez só foi batizado por nós. Só que, irmãos, nenhum pecado, olha só, olha que diferença. Você, quando era imundo, o que você fazia? Tomava um banho e automaticamente você era inserido. Normal. E agora quando você pecava? Um animal tinha que ser morto. Vocês estão percebendo a diferença? Quando você estava impuro, você lembrava da lavagem cerimonial. Mas quando você cometia uma atitude de pecado, alguma coisa tinha que acontecer. Um sacerdote, quando tocava em um corpo, ele era pecador? Não. Ele estava imundo. Mas se ele pecasse, ele tinha que morrer um animal por causa dele. Então o que acontece hoje? O que acontece hoje conosco? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então é possível você estar impuro e não estar pecando. Porque, irmãos, um pecado normalmente, irmãos, um pecado é uma ação com consequência. Por exemplo, na sua mente você pode pensar em roubar um banco. Você até planejar na sua mente roubar um banco. Mas você só vai ser preso quando você fizer o quê? Tentar roubar o banco. Até o momento da sua atitude você estava impuro. Você só passou a pecar quando a atitude se exteriorizou. Por que deveria um animal morrer porque o seu pecado foi exteriorizado? Porque ele afeta todo o meio que você está. As outras nações vão olhar para você e vai dizer pecador. Vocês percebem a diferença? Então hoje, quando nós pecamos, não necessariamente nós pecamos contra nós. Nós pecamos contra quem? É aí que vocês estão enganados. Vocês não estão pecando só contra Deus. Você está pecando com toda a nação que você representa. Você, como cristão, você produziu um pecado, e esse pecado ser visto por todos, as pessoas não vão virar e vai falar assim: Cleito pecador, Graziela pecador, Daniela pecador, Eliano pecador, Fábio pecador. O que eles vão falar? Olha lá o crente. Qual é o nome que é manchado? É o de Cristo. E era crente ainda. E fala que é crente. Só podia ser um crente. Olha lá, todo crente é assim. Então, irmãos, a santidade, ela é uma relação social e ela é uma
uma santidade, uma santificação, ela é uma relação cultica também. Então nós temos dois parâmetros, que é o parâmetro social e o parâmetro do culto. As leis mosaicas serviam para mostrar que o povo era santo em seus relacionamentos. E a lei em Levítico, ela serve para quê? Para mostrar que nós somos santos em nossa adoração. Não há imundície na nossa adoração. Então nós conseguimos ser imundos em relação a Deus e conseguimos ser pecadores em relação à sociedade. Mas toda vez que nós pecamos contra a sociedade, nós pecamos contra Deus, mesmo que não seja no ambiente litúrgico. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu consigo separar vocês do culto de vocês? Socialmente? Eu fora da igreja sou uma pessoa e dentro da igreja eu sou outra pessoa. É possível isso? Aos seus olhos e aos olhos de quem pratica, sim. Mas aos olhos da sociedade e aos olhos de Deus, é impossível. Porque a relação que você tem com o mundo é exatamente a relação com o seu culto. E a forma que cultuamos, ela é uma expressão da sua vida lá fora. É possível você ser santo em seu culto e viver uma vida desgraçada lá fora? Desgraçada no sentido de sem a graça de Deus, tá? É isso que significa a palavra, é só isso. É possível? Não. Então vocês percebem como é louco a ideia da nominalidade cristã? A pessoa fala, eu sou crente, mas ela não cultua, não sabe cultuar e ela nem expressa o amor que ela tem em seu culto. Então o sacerdócio levítico, ele veio para nos ensinar, você sabe o que na lei, em Levítico? Que existe um culto e que esse culto foi Deus que estabeleceu. Nós temos princípios sociais que os crentes seguem, que não mudou nada do Antigo Testamento. O que mudou? Então as leis de Moisés, essa aliança que Deus fez no Sinai, ela é um reflexo da nossa vida social. Mas ao mesmo tempo a lei em Levítico reflete o quê? A nossa vida espiritual. Vocês percebem? O quanto isso é impressionante? Nós vivemos como se o livro de Levítico não tivesse nenhuma relação conosco, sendo que está tudo aqui. Nós fazemos exatamente o que está lá. Por que nós não comemos carne de porco? Mas nós comemos carne de porco, entre aspas, que a gente faz isso. Por quê? Porque comer carne de porco era uma relação direta à adoração de outros deuses, principalmente da cultura que estava em volta. O não comer carne de porco era uma expressão direta de fé. E qual era a expressão de fé que estava contido em não comer a carne de porco? Significava que o povo judeu, o povo hebreu, eles não se associavam cultualmente com as outras entidades. Ou seja, nós não comemos carne de porco. Porque a gente é o símbolo, né? Porque é o símbolo da adoração de outros deuses. Então tudo que é relacionado aos outros deuses a gente não faz. Então nós não comemos carne de porco no sentido figurado. Porque se os judeus não comiam carne de porco para expressar a sua fé, ou seja, eu não tenho relacionamento com os outros deuses. E o que a gente faz? Nós não temos relação com outros deuses. Se a nossa expressão de fé fosse comer, nós não comeríamos. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer em 1 Coríntios capítulo 14. Ele fala que o débil acredita que nada pode comer, porém o forte, ele acredita que tudo pode comer.
Mas o que ele fala? Ó, gente, para não haver discussão, então o que a gente não vai fazer? Vocês fortes não obrigam esse povo a comer. E os fracos não obrigam também o forte a não comer. Mas que cada um tenha na sua mente a força, a vitalidade da sua fé. Eu estou parafraseando para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo fala, gente, os outros deuses para mim não é nada. Sento ali, dou glória a Deus e ó, mando para dentro. Para mim não tem problema nenhum. Irmãos, de fato, por exemplo, vamos pegar uma religião de matiz africana, por exemplo. Eu poderia ir lá e comer os doces que são quase para mim, não faz diferença nenhuma para mim. Se eu quisesse tanto comer doce assim, eu ia sentar lá e ia comer e pronto. Nossa, mas isso aqui foi oferecido aos deuses, quer bem saber, filho. O apóstolo Paulo orou, comeu, manda para dentro, porque assim que entrar vai sair mesmo, não faz diferença nenhuma. Isso eu. Tinha criança antigamente que acabava, tipo assim, antigamente era mais complicado, então tinha mais necessidade. Então tinha um monte de criança, filho de crente, que pegava e os pais sabiam. Eu era filho de crente e vivia comendo doce com guardanela. Orava pela aquele doce e as crianças comiam e cresceram só. Não, e eu nem orava não. Era só comer mesmo. Aí minha avó falava, mas meu filho, esse negócio, você sabe que é disso, que é daquilo, né? Vixe. Porque se pegar e comia lá dentro para ninguém também. Comia lá no caminho mesmo. Já sabiam o que eles iam fazer. Então vocês percebem? Então, mas o que acontecia? Eu comia, eu não tinha. Você acha que eu ia perder a única oportunidade que eu tinha de comer doce? Eu não tinha arroz, não tinha feijão em casa. Você acha mesmo que eu não ia querer comer um docinho? Ah, paz, cebola. Mas aí o que acontece? Há pais que acreditam que as crianças não podem. Pasmem, há igrejas neopentecostais que dão doce na mesma época, só para as crianças não irem pegar. No cemitério, os japoneses, né? Eles têm o costume de colocar com o filho que faleceu. Sim, sim. Ir lá e quando a gente era mais novo, a gente ia lá e comia tudo. chocolate. Então, é essa a relação, irmãos. Aí vocês percebem o que eu estou falando do livro de Levítico? Vocês entendem por que não mudou nada? Porque os princípios são o mesmo. Se você entender todas essas aplicações que o texto dá, o princípio, e interpretar as coisas no seu contexto. A lei de Levítico era para proteger o povo do culto aos outros deuses que estão em volta. Irmãos, não se iluda. Você sabe por que eles ficaram tanto tempo dando volta no deserto? Escolheram o caminho mais longo? Porque Canaã era uma província egípcia. Tinha guardas egípcios lá. Na mesma época eles ainda dominavam essa região. Entendeu? Então, por quê? O que adianta eles saírem correndo de lá e para lá, sendo que eles não tinham nenhuma preparação? Você vai ver que esse povo depois vai se desenvolvendo, vai se tornar um povo guerreiro, e eles vão para cima mesmo. Mas por enquanto, é um monte de escravos juntos, sem nenhuma ordem, sabe? É uma visão anárquica, sem nenhum tipo de liderança específica. Então, por isso que se levanta quem? Deus levanta Moisés para cuidar da parte administrativa e levanta a família de Arão, o sacerdócio levítico, para cuidar das coisas espirituais. E aí o que você vai perceber, por exemplo, como que o princípio continua sendo aplicado até hoje? Moisés, quando ele subiu mais uma vez no Monte Sinai, o que aconteceu quando ele subiu? O povo falou assim, ó, pelo visto, Moisés subiu no monte, está pegando fogo, eu acho que Moisés morreu lá, Deus matou Moisés lá em cima, e Moisés não vai descer. Faz um Deus para nós, Arão. Quebra o galho, Arão. Quebra o galho para nós aí. Vamos fazer um Deus para nós aí. Só que a palavra ali, irmãos, é Deus mesmo. Vamos fazer Deus para nós. O que acontece, meus irmãos? Arão começou a arrancar brinco dos homens
enfeite de cabelo das mulheres. Irmão, vários homens usavam brinco nessa época. E começaram a tirar os brincos e tal, tirar os pendentes das mulheres, os enfeites dos cabelos, e fizeram o quê? Derreteram e fizeram o quê? Um bezerro. Adoremos o bezerro? Não foi isso. Eu já expliquei. Na verdade, eles estavam adorando Javé através da imagem de força, que era o bezerro. Porque na cultura em volta, o bezerro significava poder. Os chifres, irmãos, até hoje, numa leitura que você vai ver do Apocalipse, chifre significa poder. Inclusive Moisés, tá? Ele é desenhado em algumas culturas, principalmente a egípcia, com 2 chifres. Por causa do poder. Inclusive uma tradução errada também da palavra poder e chifre foi feita na tradução da Septuaginta também. Na Septuaginta não, a Bíblia aqui para o Brasil, ela veio com uma tradução que Moisés tinha chifres. Oi? Antes da Almeida, é a Vulgata Latina. Aí vocês vão perceber. Então, aí o que vocês conseguem perceber? Que, na verdade, o que estava acontecendo ali? Qual era a bronca de Deus quando Ele estabeleceu os 10 mandamentos? Que Ele pediu para não fazer imagem e escultura, nem coisa que está no céu, nem sobre a terra, nem nada e tal. Porque qualquer imagem feita representaria o quê? Não, porque eles estavam adorando outros deuses que não Deus de verdade. Porque Ele era o diferencial. Por quê? Porque o povo hebreu, ele era sacerdócio para todas as nações. Nós temos o sacerdote levítico que está sobre o hebreu, mas nós temos todo o povo hebreu que é sacerdote de quem? De Deus. De todo mundo. Então, cada conduta individual do povo hebreu representava o quê? Todo mundo. O sacerdócio de Deus. Vocês percebem? Porque Deus, quando chamou o povo hebreu, Ele chamou esse povo para ser sacerdote para todas as nações. Foi o povo hebreu que entendeu errado. Posteriormente, eles que entenderam errado. Porque a ideia principal é que Deus escolheu esse povo pequeno, escravo, limitado, mostrou o poder deles, deu um nome para esse povo e disse: vocês vão ser os meus sacerdotes. Ele não disse para Moisés, ele não disse para Arão, ele disse para a nação: vocês serão meus sacerdotes. Por quê? Porque vocês são povo adquirido, significa eu tirei vocês, eu adquiri vocês. Então, o papel levítico era de um sacerdócio universal. Mas mesmo que exista um sacerdócio universal, existe alguém que deve ensinar esse povo. Através de leis que regem a vida comunitária e social, e através de liturgia, ou seja, cultos no ambiente cultico. Por quê? Porque Deus estabeleceu culto. Então, a aliança levítica, a aliança mosaica, que tem esse reflexo, significa que Deus tem um tipo de culto que Ele gosta. Irmãos, não é só um culto que Ele gosta, não. É um culto que Ele exige. Ah, mas eu posso adorar Deus segundo o meu coração. Você não pode. Você não pode adorar Deus segundo o seu coração. Você sabe por quê? Os 2 primeiros sacerdotes levantados, eles quiseram adorar a Deus do jeitinho deles. Quem foi? Os 2 filhos de Arão. Eu quero nomes. Calma. Sapo mesmo? Não. Yaiô, Zaiabiú. Eu não vi Yaiô. Datã e Abirão? Não. Era esse nome?
queimaram no fogo, que era filho de Arão. De Eli? Não, de Arão. De Arão? Nós somos os primeiros. Não, de Eli. É isso que você falou? Esse nome aí? É não. Qual que é o nome? Não sei, fala pra mim qual que é o nome. É eu. Não é, eu sei que tem S. Tem S? E aí, vamos lá, irmãos? Quem são? A gente não vai continuar enquanto vocês não falar. Eu não sei, eu não estou conseguindo achar os filhos dele. Foi Nadab e Abiú. Ah! É Nadab e Abiú. Irmãos, em Levítico 1, Ela falou, viu? Eu só lembrava do Nadab, eu Abiú. então vocês vão perceber que Deus ele instruiu o sacerdócio e logo Levítico se tornou um culto. Ou seja, como é a forma de culto. Você sabe o que é mais interessante no livro de Levítico, irmãos? Por exemplo, Deus ele fala que tem que matar os animais, que é a representação de quê? Do pecado, né? Que no sangue está a vida, né, irmãos? Não é isso que a gente lê? Né? No sangue está a vida e tal. Tudo que representa a morte não representa Deus. Vocês entenderam por que o sacerdote não podia tocar em morto? Eu nunca li, mas não entendi essa relação. Por que ele não pode tocar em morto? Porque morto é corrupção e Deus é vida. Tudo bem? Nada, então, meus amados, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, assim, porque assim como o sangue está na vida, a morte também está no sangue. A morte também. Tanto a vida quanto a morte está no sangue. Então é assim, se é vida por vida, o que acontece? Se nós pecamos, a morte está sobre nós. Então a exigência é qual? Que o sangue seja derramado. Por quê? Porque você está representando morte através do seu pecado. Então, para que você não morra, Deus instituiu o quê? O sacrifício de animais. Por quê? Porque isso é provisório. Porque Deus ele se tornava propício a você. A partir do momento em que você derramava o sangue no propiciatório, que é uma das leis que está em Levítico. Então isso representa exatamente quem Cristo é. O que mudou, meus irmãos? Em relação ao pecado, ao sangue derramado e a nós hoje? O que mudou? Que o nosso cordeiro é Cristo. Que o sangue dele derramado. Que o sangue dele, derramado uma vez por toda, serviu para o perdão do nosso pecado. Mas por que serviu de uma vez por toda do nosso pecado? Para não ter que ficar toda vez derramar sangue de novo. Não, o problema não era toda vez. O problema está em relação à eleição. Porque se o sangue dele derramado uma vez por todas, isso significa que Deus te elegeu. Então, se ele elegeu, o sangue do animal, ele pode estar sobre você. Porque, irmãos, Deus ele não sabia que o povo ia pecar em Levítico? Sabia? Não, ele não só sabia, como ele tinha certeza absoluta disso. E por causa disso, o que ele fez? Preparou todo o ambiente cultico, todo o ambiente do culto, do templo, para fazer o quê? Para o animal morrer por causa de você. Tanto que Deus sabia disso. Então ele sabia que era necessário que esse povo que ele escolheu, esse povo que ele elegeu, ele precisava que o animal fosse morto por esse povo, porque ele sabia que esse povo ia pecar. Você entendeu o entendimento de Paulo agora? Não mudou nada. Não mudou nada. O que aconteceu? Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e o que ele fez? Já preparou o cordeiro e já lançou o sangue sobre a nossa cabeça.
Por quê? Porque ele tinha nos elegido. Assim como ele fez com o povo hebreu, ele fez conosco. Só que aquele sangue era transitório e ele tinha que estar num ambiente santo e num ambiente cultico. Só que aí veio um que é todo santo, que é o Filho de Deus. E o sangue dele não só nos cobria do pecado, mas ele nos perdoava de fato. Então, o sacerdote, além de jogar o sangue, ele tinha que fazer o quê? Interceder. Aí veio Cristo e fez o quê? Cumpriu o sacerdócio levítico em que aspecto? Seu aspecto físico ritualístico. Mas o princípio permanece o mesmo. Nós temos que ir ainda adorar a Deus em comunidade. Nós temos que ser santo para a sociedade e temos que ter um culto santo. Nós temos que entender que houve um sacrifício sobre a nossa cabeça e que há um intercessor, e é somente esse sacerdote que pode nos conduzir a Deus Pai Todo-Poderoso. O que mudou? Em Levítico? Nada. Tudo se manteve. Por que eu estou falando que o culto em Levítico ele tem que ser santo em todos os seus aspectos? Por quê? Porque Nadab e Abiú, eles acreditavam que de alguma forma eles poderiam cultuar do jeito que eles achavam. E nós vamos ver isso aqui. Acontece nos dias de hoje. Capítulo 1, verso 7. E os filhos de Arão, é Levítico 1, tá? Levítico capítulo 1, verso 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Ah, pastor, eu posso tacar lá a lenha do jeito que eu fizer. Olha, é o seguinte, eu vou lá, eu pego a lenha, faço assim, faço assado, faço de outro jeito. Eu vou fazer a brasa do jeito que eu quero. Eu não vou colocar a lenha do jeito que Deus falou. Afinal de contas, eu vou colocar a lenha. Vai sair de qualquer jeito de brasa aí mesmo? Não vai? Ai. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Aqui é um holocausto, tá? O altar é o lugar onde você queima o holocausto. O que é o holocausto? É um tipo de incenso. Porque o holocausto significa em grego holocausto, né? Queimar tudo. Queimar tudo, até os ossos, tá? Porém as entranhas e as pernas do sacerdote as lavará com água, queimará tudo sobre o altar. É holocausto, aí está explicando, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então Deus está estipulando ordem de culto. Irmãos, vocês estão percebendo, mas o incenso aqui, o holocausto, a queima total, esse aroma agradável, é oração e louvor. Representa oração e louvor. Que nós fazemos isso no Novo Testamento. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, João falando sobre isso, os apóstolos estão falando sobre isso. E o que significa isso? O seu louvor e a sua oração tem que seguir uma ordem. Tem que ser estabelecida com critérios. Vocês percebem? Que até o louvor e até a oração tem que ter esses princípios. Aí você vai ver uma série de coisas aqui e tal, até que aconteceu o que, irmãos? Até que aconteceu que Nadab e Abiú decidiu, por conta própria, fazer o quê? Levar fogo estranho até Deus, para o holocausto. O que aconteceu com Nadab e Abiú? O fogo que era para as ofertas, lambeu as ofertas, lambeu as gorduras e lambeu os dois. Ou seja, ambos morreram queimados. Poxa, mas Deus podia dar uma quebrada de galho aí, né? 2 rapazes novos,
cheio de boa intenção, olha, certinho, gente. Ele era da família de Levi, foi instituído como sacerdócio, foi imposto a mão sobre eles, foram ungidos e tal, tudo certinho. Só faltou uma coisa: seguir aquilo que Deus mandou. Esse é o problema. Levítico é santidade. A aliança com Deus, a aliança que Deus faz com Moisés, requer do seu povo santidade. E o que ele exige do culto? Um culto que ele quer, não um culto que você acha. Aí chega no domingo, um monte de gente dançando hip hop em cima do culto, aquele monte de lâmpada, aquele estrobo piscando, e o povo todo mundo assobiando, dançando forró, e outros lá tic-tum, aquelas bagunças, aquelas batidas loucas, aquela gritaria maluca, aquele transe, aquelas meninas com aquelas roupas ridículas, rodando para um lado e para o outro, ficando de cabeça para baixo, mostrando as partes. A pergunta é: aonde está isso nas Escrituras? Ah, mas pastor, não está proibido. Ah, então vou começar a fumar maconha em cima do púlpito. Já tem igreja dos maconheiros. Então, o que vocês percebem, meus irmãos, é que Deus estabeleceu o culto. E Deus levava tão a sério, irmãos, Deus levava tão a sério o procedimento em relação a ele, que uma vez, por causa do pecado do povo, a arca foi tomada, e foi lá Davi, mandou buscar a arca, e quando ele mandou buscar, o que ele fez? Tocou na arca. Ao invés dele lá mandar dois levitas enfiar o bastão, os 4 levantar, botar no ombro e vir, o que eles fizeram? Botaram a arca em cima do carro de boi. Por mais que o carro de boi era virgem, por mais que os bois ali também nunca haviam sido trabalhados em nada, porque o Davi foi muito criterioso. Davi escolheu as melhores coisas, um carro que nunca tinha andado. Mas Davi, tu não é sacerdote, Davi. Deus já estipulou a ordem de como é feito. Nós entendemos: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sim, mas mandou botar a arca em cima da carroça de boi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas por causa dele, da desobediência dele, Uzá morreu. Por quê? A arca estava em cima e o carro de boi foi a arca foi e vai cair. Aqui o que aconteceu? Uzá foi lá: vou segurar. Coitado Uzá, Para não cair. cheio de boa intenção, não ia cair. Mas Uzá não era sacerdote. Uzá era quem? Soldado. Em outras palavras, não importa qual é a boa intenção, não importa se você ama o que está fazendo, que você ama o seu Deus, Deus estipulou o culto. Que a pessoa que era mais ligada a Deus do que Davi, e Davi fez tudo errado. No tratar com a arca de Deus, com a representação de quem Deus é, ele não obedeceu às leis de Levítico. Ele achou que dava para fazer segundo o que ele achava. E o resultado? Alguém morre. Para de trazer coisa nova para cima do culto. O culto foi estipulado no Novo Testamento, nós encontramos isso em Atos. O que nós tínhamos no culto? Salmos, orações, pregação da palavra e cânticos espirituais. É só isso. Esse é o culto bíblico. Não tem dancinha, não tem show, não tem teatro, não tem tema. Culto da família, culto do vizinho, culto da alegria, culto do pai, culto da tia, da criança, do avô, do amigo. Ô, gente, vigia. O culto é para Deus. Você quer fazer algum evento fora do domingo, do dia do Senhor? Faça.
Aí você pode dar o dia que você quiser, você quer dançar, dança nesse dia. Você quer ficar de cabeça para baixo, fica de cabeça para baixo. Quer botar bolinha, bexiga, faça isso. Mas no culto solene, não. No dia do Senhor, não. Por quê? Porque Deus estabeleceu o culto. Os princípios que estão aplicados em Levítico são aplicados hoje. Mesmo que nós não matamos bicho nenhum, porque não precisamos, porque esses rudimentos o próprio Cristo cumpriu, porque todos esses elementos apontavam para quem? Para Cristo. Cristo veio, a função e os elementos se extinguiram, mas os princípios são os mesmos. Por que as pessoas erram? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma das coisas que o povo em Levítico ficou bem claro, deixa eu te contar um segredo: Cristo não é o seu chapa, Cristo não é o cara lá de cima, Cristo não é o seu brother, o seu truta. Cristo é Deus. Cristo é Deus. E como nós devemos olhar para Cristo? Como que nós devemos cultuar Cristo? Sabendo de duas coisas: Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão. Você sabe qual que é o problema? Todo mundo quer tratar Cristo como Cordeiro, esquecendo que Cristo é o leão da tribo de Judá. Irmãos, quando Cristo vier, Ele não virá como Cordeiro. O Cristo que está sentado à destra de Deus Pai, julgando os vivos e os mortos, Ele não é um Cordeiro. João, quando olhou, à primeira vista, João olhou e viu que era um cordeiro como havia sido morto. Mas quando ele piscou e olhou, era um leão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso, né? Jesus Cristo não é o seu chapa. Como que tanto o sacerdócio levítico quanto o povo via Deus, o que eles faziam? Ai de mim, porque vou perecer. Quando Deus demonstrava o seu poder e a tua glória, todo mundo abaixava a cabeça e falava: não, Moisés, fala tu com o Senhor, que nós obedecemos. Por quê? Porque é Deus terrível, é Deus poderoso, é Deus santo. E tem gente tratando Deus como se fosse seu chapa. O apóstolo Paulo, quando ele fala que nós entramos com ousadia no Santo do Santo, a palavra ousadia ali não é entreis com palhaçada no templo do templo, não é entreis com chocarrice, com inventação de moda no templo do templo. Não tem nenhuma relação com isso. A santidade sacerdotal, ela tinha que ser cumprida. A ousadia agora era que não só mais o sumo sacerdote entrava, mas agora todo o povo tinha acesso. Só que a santidade sacerdotal tinha que ser a mesma, porque nós somos nação santa. Por isso que o sacerdócio é universal. Ele não é universal porque qualquer bobão pode chegar falando qualquer besteira e contando piadinha no Santo dos Santos, dentro da presença de Deus. Não é isso. A santidade significa que toda a nação tinha que ter o mesmo compromisso que o sacerdote tinha. E qual era o compromisso que o sacerdote tinha? Com sua vida particular e com a vida de todas as pessoas que estavam à sua volta. Essa é a ousadia. A ousadia significa que hoje nós temos acesso a Deus, mas Deus continua sendo Deus. Não é o seu chapa, não é meu amiguinho de escola. O que está acontecendo hoje nesses cultos loucos que nós estamos vendo por aí? Pessoas que não entenderam o seu papel. Criatura, Criador. Pecador, pequenininho, limitado. Totalmente outro, como Calbate dizia. É um Deus tão absurdo, é tão outro, que não há palavras para definir. Por isso que o salmista dizia em seu coração, agora não sei se é provérbio, se é salmo, mas acho que é salmo sim, eu esqueci o salmo: o temor a
Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios. Então, o que nós percebemos então? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê, meus amados? O que esse texto está querendo dizer? A palavra sabedoria, ela estava relacionada a viver muito tempo de forma próspera e de forma digna e de forma santa. Isso era sabedoria. Sabedoria era o reflexo de uma longevidade na presença de Deus. Então, temor a Deus, ou seja, olhar a Deus e ver quem Deus é, aquele Deus que te assusta, que te assombra, que te deixa de boca aberta, que te dá medo, mas ao mesmo tempo é o mesmo Deus que te atrai irresistivelmente. Você quer estar perto dele, mesmo que isso te assuste, te provoque uma série de sentimentos que você não consegue explicar, mas você continua na presença dele, amando ele, entendendo quem Deus é. Agora, esse binômio santidade e relacionamento, ele é baseado no temor a Deus. Nossa, pastor, você está querendo me dizer então que agora você quer que a gente adore a Deus igual era em Levítico? Poxa, Cristo está aí, Cristo conviveu, Ele era Deus entre nós e tal. Você acha mesmo que precisa disso tudo? Gente do céu. Por isso que Jesus teve muita paciência quando Ele esteve na terra. Ele teve que tratar com as pessoas de forma, mas entendendo que nesse momento na história, quando Deus encarnou, Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele sabia que precisava de uma ovelha. Ele veio nesse momento específico para fazer o quê? Cumprir o sacerdócio levítico no quesito de seus símbolos, nos seus tipos, e Cristo cumpriu em seu antítipo. Mas logo que ele veio e cumpriu todas as coisas, ele deixou de ser esse cordeiro. Agora ele tem um corpo glorificado, agora ele é um Deus. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. Mas a forma em que o povo se relaciona com ele é santa. Você quer chamar Cristo de seu amigo, meu irmãozão? Você até pode, mas se você tiver com um nível de santidade perfeito com ele. Porque o apóstolo Paulo não tratava ele assim. Tiago, que era o irmão carnal dele, não tratava ele assim. Agora você, bonitão, quer chamar Deus de chapa, está cheirando Bíblia? Então isso não é culto, meus amados. Isso não é culto. Porque as pessoas cheiram Bíblia, ficam doidão e começam a inventar um Deus que não é esse que está nas Escrituras. Então o sacerdócio levítico, irmãos, ele veio para nos mostrar que nós somos uma nação santa. E por mais que eu esteja representando o sacerdócio diante de vocês, eu também tenho a mesma responsabilidade social que todos nós. Cristão é aquele indivíduo que é totalmente diferente do mundo. Se você é cristão e a sua identidade é confusa com o ambiente em que você vive, você não é cristão. Sinto muito te dizer, você está enganado. Porque o Cristo que ensinaram para vocês é um Cristo maniqueísta, é um Cristo fraco, que até o pessoal da Disney consegue vencer ele. As figuras do Disney, o filme não sei do que, mas não sei o que, até eles conseguem vencer essas pessoas. Essas pessoas acham o diabo na Coca-Cola, mas não conseguem ver Satanás quando ele sobe em cima do púlpito e fica dançando aqui em cima. É um negócio assim, é uma poluição cognitiva que eu não consigo entender. As pessoas conseguem ver maldição hereditária, diabo que atravessa família e não esquecem que eu sou o Deus que te perdoa de geração até a 10ª geração. Eu vou exercer de amor para com você. Ah, pastor, mas ela está dizendo que eu vou seguir até a 4ª geração daqueles que prevaricaram contra mim. Irmãos, ali não está falando do tempo, está falando do poder de Deus, da intensidade que Deus é.
Eu sou o Deus que visita a iniquidade até a 4ª geração. Significa que eu sou tão santo, se você pecar contra mim, o reflexo vai ser na sua 4ª geração. Esse é o reflexo. Mas é o mesmo Deus que fala: eu sou um Deus tão bom, tão maravilhoso, que aquele que me obedece, eu o abençoo até a 10ª geração. As pessoas conseguem lembrar de 4 gerações de maldição, mas não conseguem lembrar de 10 que Deus abençoou. Ou seja, isso é um advérbio de intensidade. Não está falando que isso vai passando de pai para filho. Não existe isso. Porque ninguém pode assumir pecado. Isso foi perguntado para Cristo também. Senhor, tem um cego ali. E aí? Quem que pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Foi o avô dele? O que acontece? O que ele responde? Ninguém. Foi ninguém que pecou. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Deus foi lá e curou. Aí vocês percebem o que é mais diferente do povo. Irmãos, agora eu vou lá no centro, né? Falta quantos minutos? 7 minutos? Ó, eu vou falar uma coisa agora que é extremamente importante. Extremamente importante o que eu vou dizer agora. Presta bem atenção. Uma das diferenças do povo de Deus e do povo aqui na lei em Levítico era uma: o relacionamento que as pessoas tinham com os outros deuses não tem nenhum precedente em relação ao que é feito com o nosso Deus. As pessoas, os egípcios, faziam troca com Deus, ofereciam sacrifícios, faziam seus cultos que eram cheios de orgias, de prostituição. Eles faziam troca com os seus deuses. O que ele fazia? Eu te dou X para você me dar colheita, eu te dou Y para você me dar não sei o que, eu te dou isso e você vai me dar aquilo. É o que Deus fala com esse povo? Aqui não tem troca. Aqui não tem troca. Tudo é baseado na gratidão, porque Deus já deu tudo. Não há troca, não tem como fazer barganha com Deus, e desde o princípio foi assim. E Deus disse: você sabe por que vocês me devem? Porque foi eu que salvei vocês. Vocês me devem, vocês já estão no negativo comigo, porque eu elegi vocês, eu tirei vocês com o braço forte da mão do Egito, eu livrei vocês. Primeiro eu fiz vocês uma nação livre, depois chamei vocês para me adorar. Você sabe por que eu fiz isso? Para vocês serem gratos a mim. Não tem barganha com Deus. Você aí, não existe barganha com Deus. Deus já te deu, Ele não te dará. Essa é a diferença. Essa é uma diferença de um calvinista, porque ele sabe que já recebeu tudo, e nada do que ele vá fazer vai conseguir mover o que Deus já determinou. Então a resposta é: vamos adorar a Deus. Assim como Deus convidou o povo em Levítico para adorá-lo segundo a vontade dele, segundo a santidade dele, servindo como exemplo para todas as outras nações, Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele faz a mesma coisa. Ó, eu te salvei, você era escravo do pecado, eu libertei você da mão do pecado, trouxe você para o meu lado, agora que você quer que você me adore, agora você vai ser grato a mim. De que jeito você vai fazer isso? Do jeito que eu estabeleci, porque eu quero adoração do meu jeito, não adoração do seu jeito. É isso que o livro de Levítico faz. Vocês percebem? Vocês entendem? Então o sacerdócio levítico veio para mostrar que Deus estabeleceu leis de relacionamento entre nós, com os 10 mandamentos e as 616 leis, que são derivados, 613 leis, né? 616, vai. Tem essas leis que eram uma lei de relacionamento entre o povo, a sociedade, e ele estabeleceu as leis em Levítico, que é as leis de quê? Como se relacionar com a igreja e como você vai ser um espelho para o mundo. A pergunta é: o que mudou para nós? Absolutamente nada.
Vocês perceberam? Mas antes era a lei, agora é a graça. Não, você não entendeu nada. Acho que você não leu, você não fez parte. Sempre foi graça. Primeiro, Deus providenciou a sua retirada, o povo da retirada do Egito. Deu nome, elegeu esse povo. Isso é o que, irmãos? Eu te escolhi mesmo você não merecendo. O que é isso? Isso é graça. E ele foi lá e deu lei. Qual é a lei? Se pecar, morre. Beleza? Beleza. E ele sabia que o povo ia pecar. E o que Deus fez? Estabeleceu a lei levítica para que um animal fosse morto no lugar dele. E o que é o nome disso? O outro morreu no seu lugar. Graça. Glória a Deus. O que mudou hoje? Cristo te tira do pecado e vem para cá, traz, para você adorar Ele. Como? Do jeito que Ele estabeleceu. E se eu pecar? Segunda Epístola de João: filhinhos amados, não pequeis. Mas caso peque, saiba que você tem um advogado justo e fiel para pleitear a tua causa. Ele é o seu sacerdote. Glória a Deus. E quem é o sacrifício? João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que mudou? Mudou é que nós não conseguimos, por causa do pecado que habita em nós, afeta como nós enxergamos as Escrituras e todo o seu princípio. Esse é o problema. O problema é que o pecado em nós nos atrapalha nos nossos relacionamentos. Relacionamento com quem? Com a sociedade, ou seja, com os povos que nos veem, conosco mesmo, que é um povo santo e eleito, e com o nosso relacionamento com o culto e com Deus. É o pecado que nos assedia tão tenazmente. Então percebemos que sempre foi graça e que o Levítico é um chamado ao culto e à santidade. Não a culto do seu jeito, a culto só do jeito de Deus. Por isso que todos os domingos nós fazemos o culto do jeito que fazemos, sem invencionices humanas, sem manias. Nós estabelecemos culto conforme a Escritura estabelece. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu creio que nós já na próxima aula nós vamos encerrar a aliança mosaica e provavelmente já vamos dar início à aliança davídica. E vai ser um dia só, tá? A aliança davídica. Porque a aliança davídica é um ponto que está faltando em todas essas alianças aqui que nós vamos trabalhar. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Sua revelação, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Pai, obrigado pelo entendimento que o Senhor dá nas Escrituras. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que verão esse culto. Senhor Jesus, que cada um possa entender que tudo que foi dito aqui é para o crescimento e para o desenvolvimento espiritual, para que eles sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Despeça o teu povo em paz, abençoe com a sua graça poderosa e com o teu amor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os acompanhe todos os dias das vossas vidas. Amém.